O tema do vídeo de hoje são as plantas parasitas, como podemos identificar elas e controlá-las. Em primeiro lugar, é importante a gente saber o que são plantas parasitas. As plantas parasitas, elas sugam a seiva das plantas hospedeiras, que é as plantas onde elas ficam em cima. Como que elas fazem isso, Raquel? As plantas parasitas se caracterizam por ter um tipo de raiz especial que se chama austório. Essa raiz, ela penetra além da casca da árvore, do arbusto, e entra lá na seiva, em contato com a seiva, e ela vai sugar a seiva da planta através desse tipo de raiz especial. Só para você ter uma ideia, existem mais de 4.500 espécies de plantas parasitas no mundo inteiro. E no Brasil, são mais ou menos 300 espécies. Todas as plantas parasitas pertencem ao grupo das angiospermas, ou seja, das plantas mais evoluídas, aquelas plantas que já têm flores. Algumas pessoas têm dúvida se as plantas parasitas são vegetais mesmo, porque afinal muitas espécies de plantas parasitas não produzem clorofila, que é justamente a molécula que torna um vegetal. É a molécula que faz a fotossíntese. Como assim? Uma planta que não tem clorofila, como ela pode ser uma planta? Na verdade, evolutivamente, a gente tem que pensar que as plantas parasitas elas vieram de um vegetal, que era normal, que não era parasita, e elas foram se adaptando ao ponto de perder a clorofila. Então lá na escadinha da evolução dessa planta, um dia já teve clorofila, mas ela foi se especializando tanto ao ponto que ela hoje não produz mais essa molécula tão importante para os vegetais. Mas é importante a gente saber uma coisa, nem toda planta que não tem clorofila é parasita. Algumas plantas que são parasitas de fungos podem não ter clorofila. E algumas plantas que são saprófitas, que são aquelas espécies que se alimentam da matéria orgânica em decomposição, também podem não ter clorofila e ela não é parasita. As plantas parasitas podem se dividir em holoparasitas e hemiparasitas. As plantas holoparasitas, elas são totalmente dependentes do hospedeiro, elas não conseguem produzir nenhum nutriente para alimentar elas e elas precisam 100% estar sobre o hospedeiro, 100% sugando a seiva do hospedeiro, porque ela sozinha não consegue produzir o que ela necessita para viver. Já as plantas hemiparasitas, elas precisam um pouco, mas elas produzem um pouco também. Elas, digamos, roubam um pouco da planta parasitada e também produzem através da fotossíntese. Ou seja, nem todas as plantas parasitas são desprovidas de fotossíntese. Muitas têm fotossíntese, realizam a fotossíntese, mas elas gostam de se aproveitar da seiva das plantas parasitadas. As plantas parasitas também podem ser parasitas facultativas e parasitas obrigatórias. As plantas parasitas facultativas não dependem do hospedeiro para viver e as obrigatórias não conseguem terminar o ciclo dela de florescer e frutificar se não tiver uma planta parasitada, uma planta hospedeira em que elas possam crescer. As plantas parasitas também podem ser parasitas de caules e parasitas de raízes, ou seja, umas vão se fixar nos galhos, no tronco das plantas, enquanto outras vão ir através das raízes encontrar a seiva da planta hospedeira. Algumas plantas parasitas preferem sugar a seiva bruta, que é o xilema da planta. Então elas vão se alimentar da água e dos nutrientes que a raiz da planta hospedeira está sugando. Outras plantas parasitas vão preferir o floema da planta parasitada, da planta hospedeira. Ou seja, ela espera a planta hospedeira produzir os nutrientes e ela vai usar a seiva elaborada já com os nutrientes prontos para ela se alimentar. Apesar de que no Brasil nós temos 300 espécies de plantas parasitas, apenas 2 espécies realmente causam problemas para nós jardineiros no ambiente urbano. E quais são essas plantas? Quais são esses gêneros? São principalmente 2 tipos. A erva de passarinho, que é Strutantes flexicaulis, e o cipó chumbo, que também a gente conhece como fios de ovos, que é a Cuscuta racemosa.
Essas duas espécies são as que fazem os maiores estragos em jardins, em parques, em praças. São elas que a gente vai ver com maior frequência e fazendo os maiores estragos. Ah, Raquel, mas aqui na minha árvore tem um monte de plantinhas diferentes, né? Tem um monte de parasitas diferentes e nenhuma delas é erva de passarinho ou cuscuta. Gente, é muito comum as plantas, as árvores terem várias espécies de plantas epífitas que não necessariamente são parasitas. Aliás, a maior parte das plantas epífitas não são parasitas. Por exemplo, as orquídeas. Tem muita gente que acha que a orquídea é uma planta parasita e ela não é. Ela usa a árvore como um suporte, tá? Ela não vai sugar a seiva da árvore. Ela tá lá porque ela gosta de morar naquele lugar alto. Lá ela recebe nutrientes que escorrem pelo tronco, fezes de passarinho, poeira que vem com o vento, esse tipo de coisa que ela se alimenta. Ela não vai se alimentar da seiva da árvore. Outras espécies que são epífitas, por exemplo, aqui eu tenho a bromélia. A bromélia também tem, muitas vezes a gente vê elas como epífitas no alto das árvores e elas não são parasitas. Tem uma série de samambaias, de filodendros, de cactos. Muitos cactos são epífitas e não são parasitas, tá? Então a gente não precisa tirar essas plantas de cima da árvore porque elas não são parasitas. Muitas pessoas também acreditam que os líquens são plantas parasitas e não é o caso. Os líquens, eles também estão ali só para se apoiar da mesma forma como as plantas epífitas. Os líquens são, na verdade, uma espécie de organismo simbiótico entre algas e fungos. E aí eles têm aquele desenho franjado, bonito, mas o que ele faz? Ele está ali para se apoiar. Acontece que muitas vezes as nossas árvores são tão tomadas por líquens que a luz acaba não chegando no tronco. E é mais pelo impedimento da luz de chegar à aeração no tronco que os líquens acabam atrapalhando. Então a gente pode remover eles, o excesso, com uma máquina de água com pressão, uma VAP. Isso já vai ajudar bastante, mas saiba que eles não são parasitas. Aliás, eles são indicadores ambientais, eles são indicadores que a qualidade do ar, onde tem essa árvore cheia de líquens, é bom, principalmente se esses líquens forem coloridos, aqueles meio rosados, tá? Os cinzas e os mais escuros, eles são muito comuns na cidade e eles não indicam tanto a qualidade do ar. Mas aqueles tipos coloridos a gente só vai ver no meio do mato mesmo, onde o ar é puro. Outra confusão que pode acontecer é quanto àquelas plantas que têm as raízes que vão enforcando o tronco das árvores. Essas plantas, como a figueira mata-pau, ela sobe pelo tronco, às vezes ela germina no tronco mesmo e ela vai subindo e vai se enrolando e com o tempo aquele galho vai engrossando e acaba sufocando e matando a planta onde ele está em cima. Mas não é porque ele está sugando a seiva, ele usou aquela árvore, aquela palmeira como suporte, tá? E aí, à medida com que ele foi crescendo, ele acabou sufocando a planta hospedeira. E como que as plantas parasitas surgem nas árvores? Elas vêm com o vento, o que acontece? A maior parte das plantas parasitas se disseminam, se espalham, se dispersam através dos passarinhos. Elas produzem frutinhos saborosos, o passarinho vai lá, se alimenta desse frutinho e os frutinhos das plantas parasitas são super pegajosos, eles ficam grudados no bico. E aí quando o passarinho voa para uma árvore, que pode ser uma árvore futuramente um hospedeiro, ele vai limpar o bico no tronco da árvore e pronto, está semeada a planta hospedeira. Rapidinho ela germina, coloca a sua raiz do tipo austório na seiva da planta e começa a crescer. E quais são as espécies mais afetadas pelas plantas parasitas? As plantas parasitas, geralmente, elas preferem usar como hospedeira árvores e arbustos. São plantas longevas, então ela vai conseguir sugar por muito tempo a seiva dessas plantas. Em alguns casos, elas também podem usar como hospedeira plantas arbustivas menores e plantas herbáceas, tá bom? Algumas plantas parasitas, elas gostam só de um tipo de hospedeiro. Outras vão preferir vários hospedeiros diferentes, vão se adaptar a vários hospedeiros diferentes. Mas nem toda árvore vai servir como substrato para uma planta parasita. Algumas têm as suas próprias defesas e dificilmente vão ser parasitadas. Eu preparei uma listinha aqui
com as principais árvores que são hospedeiras das plantas parasitas. Ó, as árvores cítricas em geral, laranjeira, limoeiro, bergamoteira, as mangueiras são super afetadas, pessegueiro, macieira, alfeneiro, que é muito comum, pelo menos aqui no sul, elas são muito comuns na arborização urbana. As casuarinas, os ciprestes, as buganvílias, azaleias, tipuanas, coroa de Cristo, camélia, quaresmeira, pingo de ouro, são muitas espécies de árvores e de arbustos afetados pelas plantas parasitas. E o que a planta parasita faz? Que mal que ela faz para a árvore? A árvore não consegue dividir a seiva dela com outra planta? Gente, a planta parasita, ela é um tipo de câncer, ela vai sugando lentamente, gradativamente, ela vai enfraquecendo a planta hospedeira e vai crescendo e vai tomando conta. Muitas vezes, não é raro a gente ver, às vezes a copa totalmente substituída por erva de passarinho, por exemplo. A árvore parece que tem duas folhas no começo, né? Dois tipos de folhas diferentes. E aquela folha da planta, da erva de passarinho vai tomando conta, daqui a pouco parece que a árvore é de erva de passarinho. E não é, a copa foi substituída, a planta hospedeira vai perdendo as folhas, vai perdendo o vigor, a energia, até morrer. Apesar de que é uma relação que dura por muito tempo, no fim das contas a planta hospedeira acaba morrendo e a gente pode evitar isso. E aí, Raquel, como que a gente faz para controlar as plantas parasitas nas nossas árvores? Controlar a planta parasita não é tarefa fácil. Não existe um remédio que a gente possa colocar na árvore e que vai matar só a planta parasita. Infelizmente, é uma planta que está em cima de outra planta. Não existe um veneno específico que mate somente a planta parasita e deixe a hospedeira viva. Então tem que ser uma remoção manual, cuidadosa, tem que arrancar tudo, tem que cuidar para não deixar pedacinho de raiz e elas vão entrando, é um trabalho minucioso, difícil. O quanto mais você conseguir remover, melhor. No ambiente urbano é difícil você ter um cuidado tão específico com cada árvore, mas no nosso jardim a gente consegue observar sempre. Está começando a nascer uma planta parasita, você vai lá, corta, retira tudo, depois coloca uma pastinha cicatrizante ou um pozinho de canela para ajudar a sua árvore a cicatrizar, porque ela acaba machucada, ela acaba ferida nesse processo de remoção. Nos parques, nos ambientes urbanos, o manejo correto é você ir pelo menos 2 vezes por ano, passar o pessoal, a equipe de manutenção das árvores e arrancar toda essa erva de passarinho para não provocar a morte das nossas árvores. Muitas vezes, além de matar a árvore de forma gradativa, ela enfraquece a árvore, porque imagina, está sugando a seiva dela. Então a árvore fica mais suscetível a doenças, fica mais suscetível a pragas e às vezes acaba morrendo de um problema secundário que não necessariamente é a planta parasita. Raquel, mas tem como prevenir o surgimento das plantas parasitas? Infelizmente, não tem como prevenir o aparecimento delas, a não ser que você vá telar a sua árvore e que o passarinho não chega na sua árvore. Isso a gente não quer, né? A gente quer vida no nosso jardim, a gente quer os passarinhos cantando, se divertindo. Então não tem como prevenir, gente. O que a gente pode fazer é ficar sempre observando. Nasceu uma plantinha esquisita lá, uma plantinha parasita na nossa árvore, você vai lá e arranca, que a melhor forma é controlar no comecinho, sabe? Quando ela está começando a brotar, quando ela está começando a germinar em cima da árvore, porque depois que ela toma conta, é difícil reverter esse processo. E uma coisa muito importante que eu quero que você saiba: as plantas parasitas têm um importantíssimo papel ecológico. Na cidade, ela vai fazer mal para as árvores, né? Vai matar muitas árvores, as árvores vão ficar fracas, vão cair, podem estragar um carro, pode machucar uma pessoa, pode cair em cima de uma casa, tá? Tudo por conta desse enfraquecimento. Mas pensa bem, na mata, na natureza, é uma forma que a natureza encontrou de controlar as espécies das árvores. É que às vezes tem uma espécie que está muito comum, aí surge uma planta parasita e acaba controlando essa árvore para manter esse equilíbrio ecológico. Elas também têm um papel importantíssimo na alimentação das aves silvestres, porque elas produzem muitos frutos e frutos muitas vezes em épocas que as outras plantas não produzem, tá? Então elas têm esse importante papel, alimentam os passarinhos, controla a população das árvores.
Apenas no ambiente urbano é que elas não são desejadas, mas no mato, deixa elas lá bonitinhas, elas estão cumprindo com o papel que a natureza incumbiu para elas. Outro dado interessante é que muitas plantas que são parasitas estão sendo pesquisadas hoje em dia à procura de princípios ativos para combater doenças que a gente conhece, até mesmo o câncer. Algumas têm princípios que são importantes no tratamento dessa doença. Claro que muito mais pesquisas são necessárias para a gente conhecer melhor essas plantas que são tão fascinantes, tão interessantes. Agora eu quero que você vá lá no seu quintal, no seu jardim e dê uma espiada nas árvores. Veja se tem erva de passarinho, veja se tem cuscuta racemosa, que é o cipó chumbo. Não vai sair arrancando aquelas samambaias pequenininhas que aparecem na sua árvore, hein? São plantas epífitas, diferente das plantas parasitas. Se você curtiu a aula, vai ali no botãozinho de curtir, clica em curtir, depois vai e se inscreva no canal. Se inscreveu? Ótimo! Agora clica no sininho. Depois que o sininho badalar, aí sim você ativou as notificações e vai receber um aviso cada vez que eu publicar um novo vídeo. Um grande beijo para você e até a próxima aula!